do Manual da Infância. Aqui nós discutimos como praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Eu sou a Debbie, a mãe da Iesa, e seja bem-vinda, filha. Olá, Tudo bem? tudo bem? Episódio novo, finalmente? Pois é, né? Faz um tempinho que a gente não grava, né? Faz. Então, quero falar contigo hoje falar sobre travas. A gente já falou, né, alguns episódios já sobre travas, mas eu quero trazer isso de novo, sobre uma outra ótica que eu vivenciei aí por esses dias, né? Bacana. Sempre um tema muito rico, né? E complexo. Bem complexo, bem complexo. Para quem não sabe, eu sou tia de 3 sobrinhos de 1 aninho e meio, 2 aninhos e meio e de 4 anos. O John, o Gerard e o Henry. E o John, o menorzinho, de 1 aninho e meio, ele aprendeu a andar recentemente, né, tem um pouco mais de 6 meses que ele aprendeu a andar e descobriu as escadas. Como toda criança na cidade, né? Sim, como toda criança na cidade. E ele sobe a escada, quer subir a escada, porque quer subir a escada, não tem ninguém na escada, não tem ninguém no andar de cima, mas o John quer subir a escada, ele quer mexer onde não deve, sabe, quer fazer o que não pode. E aí eu falava pra ele assim: "Não pode, John, você não pode subir aí, você não pode subir, não pode subir, não pode subir, não pode subir", e eu estava trabalhando, eu tinha uma série de e-mails pra olhar, que eu tinha deixado acumular, e eu na mesa, sentada, computador aberto, tentando me concentrar nos e-mails e o John subindo a escada. Toda hora o menino subia, eu ia lá, pegava ele: "Não pode, não pode, não pode". Eu repeti isso tantas e tantas vezes que aquilo começou a me irritar. A irritação, a minha irritação diante daquilo, falei assim: "Poxa vida, não é possível, né, vou fazer o quê? Amarrar aqui, botar uma coleira na criança". Me fez pensar, né, eu parei, respirei fundo e falei: "Meu, isso não tá funcionando. O que que eu preciso fazer para que isso aqui funcione?". Primeiro porque eu não quero ficar tendo que ficar corrigindo ele, não, 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 eu queria fazer outra coisa, né, eu estava ocupada naquele momento, e principalmente pelo interesse dele em estar fazendo aquilo também, né. Eu tenho que tirar o interesse dele disso. Tentei distrair com outras coisas, brinquedos, irmãos, e nada funcionava. E aí me deu um estalo, uma das ferramentas de educação que você traz, que é não usar o não, eliminar o não. Então, ao invés de falar para o John: "John, não pode", eu comecei a falar para ele: "Você vai cair". Ele colocava a mãozinha, assim, na escada, assim, pra subir, eu falava: "Você vai cair". Aí ele olhava pra mim: "Cai, Caio, cai, se subir, cai". Aí ele saía. Deu mais resultado, sabe. Aí depois ele lembrava, ele vinha de novo, eu: "Você vai cair". Aí ele: "Cai", e saía de novo. E começou a gerar um pouco mais de resultado. Ainda estava me atrapalhando, ainda estava ocupando muito espaço ali naquele momento, mas reduziu, né, a frequência com que eu precisava me levantar, ir lá pegar o menino, reduziu. E eu comemorando em pensamento, eu falei: "Ai, legal, funcionou", respondendo os e-mails, daqui a pouco deu outro estalo. Eu falei: "Cara, não funcionou nada. Eu estou impedindo a criança de assumir riscos. Vai ser um adulto que vai crescer sem assumir riscos, porque eu estou dizendo para ele que ele vai cair. Ok, a escada é perigosa, realmente ele pode cair, ele pode se machucar, mas ele precisa se desenvolver, se ele está interessado na escada, porque ele está numa fase de desenvolvimento que ela está sendo atrativa para ele, e eu estou Sim. inibindo isso ao dizer que ele vai cair na escada". E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa relação. Isso para mim está sendo bem intuitivo fazer isso, e isso é por conta das coisas que eu aprendo com você. Então eu não consigo explicar. Até para falar eu tenho uma certa dificuldade, me levei quase 5 minutos para falar isso, para poder te explicar isso, mas eu tenho uma certa dificuldade eu sei na minha cabeça, de alguma forma, essas peças se encaixaram, tá, de alguma forma, olhar para a situação, assim, de cima e falar: "Não, eu tenho que fazer isso, isso, isso". Não foi ra eu só consegui também pensar nisso quando eu me irritei, porque eu falei: "Calma, tem que ter um plano B", mas não tá ainda no automático, sabe, não tá ainda no coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Esse raciocínio que você teve, realmente, ele foi bem bacana, porque, de fato, o não, né, o falar não, não funciona. O cérebro não entende o não. Ele simplesmente não entende o não. Principalmente o cérebro da criança pequena, mas o do adulto também não entende o não. O cérebro trabalha, desde sempre, em cima de comandos. E comandos precisam ser diretos e positivos.
Então, quando você fala para o cérebro do seu bebê, não sobe na escada, a complexidade desse pensamento é tão grande que a criança não registra. Porque você disse, não sobe na escada. Ela tem que pensar em subir na escada, ela vai ter que pensar Pensado isso não. pelo lado positivo do tá, subir na escada e negar esse pensamento. E é um caminho, é uma complexidade que o cérebro da criança não faz, ela para na primeira etapa. Você fala, não sobe na escada. A palavra que fica em evidência é sobe. O que, que o cérebro Porque entende? é o Ah, que ele tá, é quer um fazer, né? comando. Sim, é um comando, beleza, então eu vou subir. E agora, quando você fala para a criança, você vai cair, aí ela tem que processar isso. E a palavra mais importante é cair. Se ela sabe o que cair significa, ou se ela tem pelo menos uma noção, pode ser que ela realmente não faça. Então, tudo que a gente vai falar para uma criança precisa ser o que a gente quer que a criança faça. E não o que a gente não quer. Então, a criança está pulando na mesa e você quer que ela pare. Se você vira para a criança e fala, não sobe na mesa. É a mesma coisa. Vira para a criança e fala, desce da mesa. Senta na cadeira, por favor. Entende? Você dá um comando para que o cérebro possa seguir, porque o cérebro gosta e segue comandos. Então, esse raciocínio foi super coerente. E por isso que te deu resultado. Porque ele provavelmente sabe o que cair significa, uma vez que você falou que ia cair, ele entendeu e ele ali, por mais que ele insistisse e voltasse, ele estava entendendo. Por que, que ele insistia e voltava? Porque ele esquecia. A memória de uma criança de 1 ano e meio é extremamente curta. Eles não têm memória a longo prazo, ele simplesmente esquece. Uma vez que ele se distraiu com outra coisa, ele esqueceu. Só que por algum motivo ele lembrava de novo, provavelmente porque ele via a escada, enfim. E aí ele lembrava e ele tentava outra vez. Por isso que ele foi várias vezes, ele parava e voltava, parava, e voltava. Quando você dizia que ele ia cair, porque ele esquecia, simplesmente esquecia e precisava ser lembrado novamente. Mas esse raciocínio que você teve de, nossa, eu estou impedindo a criança de assumir riscos, né? Eu estou fazendo com que essa criança fique medrosa demais. Mesmo que a escada ofereça riscos, ele precisa aprender a controlar esses riscos. Não é uma questão de deixar de fazer, né? De não vou fazer nunca, não vou tentar nunca. E sim, como que eu posso fazer de maneira controlada e segura? Qual o melhor jeito de fazer isso daqui de maneira segura? É uma linha de raciocínio válida também, porque é verdade. A pessoa que fica muito na cabeça da criança, você vai cair, não pode, não pode, não pode, vai acabar gerando um medo na criança desproporcional. Ela não quer tentar, ela vai passar a não querer tentar, porque ela acha que ela não vai conseguir, e porque ela vai fracassar ou porque ela vai se machucar, e isso não é desejável em outras situações e nem a longo prazo. Não é uma situação que a gente quer. É. Pode ser que na escada para um bebê de 1 ano e meio pareça boa ideia. Acontece que Não. esse comando, ele cria um padrão mental na criança, né? De eu vou cair, eu não posso, eu não devo, eu não vou conseguir. E ela vai levar isso para outras coisas. Então, realmente, de fato, faz sentido você olhar e falar: nossa, será que eu estou colocando medo demais nele? Será que eu estou tirando a coragem dele? Será que eu estou tirando a proatividade dele, né? O fato de que ele olhou para um obstáculo e ele quer tentar vencer aquele obstáculo. O que que eu tenho que fazer então? Ensinar essa criança a vencer esse obstáculo, né, amparar, para que ela fique segura, porque a escada de fato oferece riscos. Ok, só que a criança quer subir. Como que eu faço para ensinar essa criança a subir uma escada, minimizando os riscos? Você não consegue zerar os riscos, porque não dá. Na vida tem risco, respirar tem risco. Você pode engasgar e morrer engasgado a qualquer momento, com saliva, né? Nem comendo alguma coisa. Então a vida tem risco. Mas como que a gente diminui esses riscos? No caso de uma criança que está subindo a escada, se ela subir, por exemplo, colocando as mãozinhas no degrau da frente, como se fosse um cachorrinho, né, subindo de 4, o risco é menor. Assim que Por- ele sobe. se ela sobe de 4, ela coloca 2 pezinhos no degrau, 2 mãozinhas no 2 degraus para frente, geralmente, né? 2 degraus para frente, geralmente. É mais seguro do que ela tentar subir completamente ereta, como se fosse um adulto. Então, é um jeito, se a criança tenta subir completamente ereta, ela corre mais riscos, porque ela tem menos base de apoio, ela tem menos pontos para apoiar o peso dela e para se equilibrar. Então, usando as mãos e os pés apoiados no degrau, ela fica mais segura.
E para descer a escada, um jeito eficiente é descer sentado. Então a criança senta no degrau, escorrega o bumbum para frente, cai no próximo, escorrega para frente, cai no próximo. É mais lento, mas é mais seguro. E se a criança quer subir e descer, é um jeito dela subir e descer, e correr menos risco de cair e se machucar. Só que isso não é aplicável em todos os momentos, né? Isso é lindo na teoria, eu vou deixar meu filho sempre subir as escadas, eu vou deixar o meu filho sempre mexer nas panelas, eu vou deixar o meu filho sempre brincar com o que ele quiser. Isso é lindo na teoria, isso é maravilhoso se a prática fosse simples assim. Acontece que na vida, no dia a dia, nem sempre dá. Você precisa ir no banheiro um segundo e a criança não pode sair correndo e nesse um segundo abrir a testa, porque subiu na mesa e caiu. Você precisa responder o e-mail, como era o seu caso. Então, por mais que você libere, por mais que você deixe, em algum momento você vai olhar para a situação e falar: agora não dá. Não é que não pode nunca, é que agora não dá. Agora eu preciso temperar o feijão, agora eu preciso responder o e-mail, agora eu realmente preciso ir no banheiro. Entende? Diante de uma situação de agora não dá, que é completamente diferente de uma situação de não vou deixar nunca, porque tem os pais que vão olhar e falar: não vou deixar nunca. E isso não é bom, porque de fato a criança precisa se desenvolver. E o ideal é que você ensine e ela subir a escada e descer a escada de maneira mais segura, como eu falei. Mas se agora não dar, o que eu faço? Porque se eu falo não para a criança, não resolve. Se eu falo para a criança que ela vai cair, eu posso estar ali colocando uma trava nela. Mas agora não dá. E ponto. O que eu faço? Nessa idade, a criança é tão pequena que você tem o benefício da distração. É uma criança fácil. Ela ainda é uma criança fácil de distrair, vai ficar mais difícil com o tempo. Deixa eu só concluir aqui como é que aconteceu essa historinha do John. Isso tem uns 15 dias, tá? E ontem, conversando com a mãe dele, ele já sabe subir dessa escada. Foram 15 dias, foram 2 semanas. Eu só fico com as crianças no sábado, então eu passei 2 finais de semana com ele, 2 dias com ele, e esses 2 dias teve um intervalo de uma semana entre eles. E eu fui a única pessoa que tomou essas atitudes com ele, com exceção do meu pai também, mas eu já vou explicar o que a gente fez. Ali no meu pensamento, eu concluí que ter medo é saudável, porque o Sim, um medo pouco de medo é. sim, um pouco de medo ele é saudável, porque ele evita de você fazer merda na vida, né. Sim, um pouco de medo é saudável, sim. O Hum, excesso de medo, não. mas o excesso de medo não chega a ser um trauma, mas pode ser uma trava, o excesso Sim, de medo, sim, porque ele vai exatamente. paralisar. Exatamente. E aí entra É, é naquele negócio de querer temer, né, você tem medo e você evita, né, você evita medo, né. isso. Eu falei isso na última live, né? O medo te impede de sair correndo no meio da rua. Você olha para os dois lados, espera o momento ideal para você atravessar. Isso é o medo. É o medo de você ser atropelado. Você tem medo. Você só faz isso porque você tem medo. Se você não tivesse, você se jogava na frente do ônibus. Existe uma cautela aí, existe uma noção. Agora, a fobia, o medo em excesso, te impede de sair de casa. Não, eu tenho É, medo de andar na eu rua. nem falo do medo em excesso, que se torna uma doença já, não é nem Sim, nessa se linha, torna não uma tô nem doença, é uma levando para essa fobia. linha. Eu tô levando para aquela linha de você ficar travado, de você estar num emprego que não é bom, mas você não vai procurar outro, ou porque você diz para você mesmo que você não tem tempo, porque você tem medo de ouvir não dos outras empresas, e você tem medo do que vai acontecer se você sair ali da sua zona de conforto, porque você não controla mais. Você tem medo de sair de um relacionamento abusivo, porque como é que você vai viver sem aquilo? Então, assim, o que eu pensei, a minha mente voou ali na hora em que caiu a ficha disso, que eu tô vendo uma criança que está se desenvolvendo, e como você cansou já de falar, se a criança se interessou por aquilo, que aquilo está sendo útil para ela de alguma forma, está sendo Sim, útil para o desenvolvimento dela, ou sim, a físico ou criança não se emocional. interessa por nada que não vá colaborar para o desenvolvimento dela. Ela está o tempo inteiro pensando ativamente e de forma irracional também, consciente, em como é que ela faz para se desenvolver. E eu falei: "Nossa, eu tô travando o menino e eu não quero fazer isso". Porque você, o Thiago não, o Thiago, seu irmão, ele nasceu em um prédio, né, num apartamento, então ele É, o não tinha Thiago foi bebê de escadas. apartamento. Mas você, a gente morava em casa, eu nunca tive problema com você, a gente morava num sobrado,
você subia e descia a escada. Você subia de gatinho, assim, né, de que nem cachorrinho subia, É o melhor jeito, é o jeito mais e seguro. você descia sentada. Você nunca caiu da escada, nunca precisei ficar te supervisionando. Eu ensinei e nunca precisei supervisionar. Às vezes eu Sim, estava num andar, você até pegava coisa para mim. Eu falava: "Vai pegar lá", você pegava e é vinha arrastando, exatamente isso. Uma entendeu? vez que você ensina, a criança pega prática naquilo, e se ela faz de uma forma segura, como por exemplo, subir de gatinho e descer sentado, não tem muito com o que você se preocupar. Existe um risco? Existe, mas a vida é um risco, é o que eu falei, existe risco do teu filho respirar fundo e engasgar com saliva. Sim. Você vai fazer o quê? Vai E tirar eu toda a lembro que saliva uma do corpo da vez criança? Eu lembro que uma vez meu irmão estava em casa, assim, aí você subiu a escada, você já era grandinha, você já subia direitinho, de pezinho, só que na hora de descer, eu não lembro quantos anos você tinha, mas eu sei que na hora de descer, você desceu sentada. Ele olhou e falou: "Acho que é aquilo lá". Eu falei assim: "Ela desce assim pra não cair". Eu falei: "Nossa, mas ela não vai descer em pé". Eu falei: "Meu, ela não vai ter 15 anos descendo a escada sentada, cara. A hora em que ela se sentir segura e firme, ela vai descer a escada sentada. Que droga, deixa a menina". Você já era maiorzinha, já tanto que você subia em pé. E, de fato, hoje você não tá descendo a escada sentada, você tá Não, descendo a escada em não, pé, juro que entendeu. Eu não. nem sei em que momento que isso aconteceu, mas eu olhei para o John e falei: "Meu, eu não quero isso, eu não quero ser essa pessoa que vai ensinar essa criança a ter medo em excesso por conta de um e-mail, eu não vou fazer isso", sabe. Sim, você Que fez certo. Esse aí pensamento é muito bom, realmente. eu peguei ele e comecei a ficar atrás dele, e eu ia atrás dele pra que ele caísse, eu segurasse, assim, sabe, não deixasse ele cair. A questão é que ele podia cair de frente, bater a boca no degrau indo pra frente e cortar o lábio, mas aí eu meio que já estava administrando o risco ali, sabe, e aí foi. Eu sei que no final do dia ele já estava mais firme, ele subiu aquilo muitas e muitas vezes, eu subi junto com ele, estava um exercício muito bom, recomendo, super recomendo. Eu subi várias vezes a escada junto com ele. Deu uns 10 minutos, 15 minutos, ele começou a ficar enjoadinho, não quis mais, saiu, foi brincar com os irmãos e brincando com os irmãos ele começou a arrumar confusão com os irmãos. Eu falei: "Ele tá com sono". Fiz uma mamadeira bem quentinha, botei na boca, dormiu 2 horas, eu botei no carrinho do meu lado, eu respondi os meus e-mails linda, bela, magnífica, com a criança É, porque dormindo do meu lado, gastou totalmente segura. gastou energia. Uma coisa que é interessante sobre o aprendizado da criança é que, assim, como eu falei, tudo que a criança faz, tudo, absolutamente tudo que a criança faz é pensando em desenvolvimento, mesmo que não seja consciente, tá? Porque ela não fica o tempo inteiro conscientemente pensando no desenvolvimento. Mas o instinto da criança, né? O cérebro primitivo da criança sabe que ela precisa se desenvolver. Então, tudo que uma criança faz, inclusive brincar, É brincar é uma forma de desenvolvimento, se né. desenvolver. Tudo é desenvolvimento. A criança não faz nada à toa. Quem faz coisa à toa é adulto. Criança não. Criança faz tudo pelo desenvolvimento. E elas também não fazem para ficar pronto. O que eu quero dizer com isso? Ele não sobe a escada porque ele quer ir lá em cima. Ele sobe a escada porque ele quer subir a escada. Tanto é que Ele quer quando subir chega lá em gatinho, cima, ele sim, desce. sim, E quando ele chega lá embaixo, ele sobe. Ou seja, um adulto sobe uma escada por quê? Porque quer chegar no andar de cima. Uma criança sobe uma escada porque quer se desenvolver. quer brincar. O adulto faz com a intenção de terminar. Então, eu quero terminar, eu quero pegar alguma coisa lá em cima, eu quero fazer alguma coisa lá em cima. A criança quer o processo. Quando ela termina o processo, ela reinicia. Eles fazem isso com pote, por exemplo, tampa, destampa, tampa, destampa. Eles não querem nem aberto nem fechado, eles querem abrir e fechar de fato, porque eles querem o movimento. A criança quer o desenvolvimento, o adulto quer o resultado. Então, Eu sei que eu passei quase meia hora entre esse processo todo, do início do interesse dele para a escada, até o momento em que eu fui fazer uma madeirinha dele para dormir, foi quase uma hora no total. Eu fiquei uns 30 minutos ali brigando com ele, não sobe, não sobe, não sobe, depois você vai cair, vai cair, vai cair, depois até ele dar esse cedeu. estalo, e 10 minutos eu resolvi o problema, 10, 15 minutos no É, máximo eu resolvi o o problema, ponto, porque ele o ponto que eu cansou. quero, o ponto que eu quero chegar é, uma vez que você dá a liberdade para a criança, para ela desenvolver o que ela estiver precisando, ela vai fazer aquilo uma série de vezes, né? Ela vai repetir aquilo uma série de vezes. E ela vai cansar. Invariavelmente ela vai cansar. E uma criança que teve a oportunidade de se desenvolver até o cansaço, ela dorme. E é muito interessante isso do porquê que ela dorme. Ela dorme primeiro porque gastou energia, essa é óbvia de entender, mas principalmente porque tudo que a criança aprende, o cérebro precisa registrar isso, ele guarda isso, ele faz com que isso fique coerente depois que a criança dormiu. Então, tudo que ela aprende vai para uma memória provisória no cérebro, uma caixinha que fica ali guardada com a etiqueta, arrumar isso aqui depois. Quando ela dorme, vem a equipe de limpeza
Olha para aquelas coisas e põe nas respectivas prateleiras. O que que vai no quê? E aquilo vira, de fato, um aprendizado, aquilo fixa dentro de você, né? Aquilo fixa na criança. Adulto também é assim, isso funciona para todo mundo, tá? Tudo que você aprende, você registra de fato quando você dorme. Todas as noites, quando você vai dormir, teu cérebro pega tudo que você viu, tudo que você fez naquele dia, ele olha e decide, isso aqui vai pro lixo, não é importante, isso aqui eu vou guardar, esse vai pro lixo, esse eu vou É, guardar. E ele faz essa esse limpeza. Por isso que criança dorme, por isso que criança tem mais necessidades de sono do que adulto. Eles dormem mais tempo, eles dormem com mais frequência, né? Eles fazem cochilos durante o dia. Porque eles estão aprendendo tanto que eles precisam fazer uma faxina, literalmente uma faxina. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar e falando sobre esse processo de desenvolvimento, quando eu tenho a oportunidade, tipo, um domingo que eu tô em casa, que eu tô sozinha, parece coisa de maluco, mas eu adoro estudar. Falo, agora é meu momento, eu vou pegar um Eu livro, gosto também. eu me acomodo na minha cama, bem confortável, quentinha, bem gostosinha ali, cato meu Uhum, é livro exatamente lá, assim. e e assim, aí eu consigo manter aquele estado de flow por 2, 3 horas, dependendo do assunto, vai até por 4 horas naquele estado de flow, e aí eu canso de ter sono. Eu simplesmente fecho o livro, viro do lado e durmo. Como eu tô É, na cama eu faço mesmo, isso eu me também, eu gosto permito. bastante. Eu gosto bastante, só que eu sei que o meu limite é 1h40. Se eu ficar 1h40 em cima do mesmo assunto, funciona. 1h45 já caiu pela metade. 1h50 eu já não tô mais prestando atenção. E eu sei disso porque eu me conheço. Eu faço isso tantas vezes que eu sei que alguma coisa entre 1h30 e 1h40 eu canso. E eu preciso dormir depois. Aí eu pareço uma criança. Eu estudo 1h40, durmo 1h40. Estudo 1h40, durmo 1h40. Eu não E preciso é de 1 hora e normal, porque. 40, entre 20 a 40 minutos. Normalmente, quando eu acordo, assim, aí eu acordo, vou lá, como alguma coisinha, vou no banheiro, aquele não sei o Isso, volto, eu faço esse estudo de ciclo novo. também. Em um dia de estudo, assim, vamos só lembrar que eu trabalhava, eu estudava e eu tinha você pequena, e eu estudava numa faculdade extremamente puxada, era bem difícil de conseguir acompanhar. E eu fazia isso nos meus dias de folga e eu conseguia entender a matéria da semana toda. Só que era Consegui intervalo de registrar. dormir. Isso você vai desenvolvendo. Sim, Às vezes você precisa de 20 minutos, às vezes é 10 minutos. É respeitar o corpo. E aí sim. você vai, dorme e E vai para o isso próximo, vai para a próxima. Meu, E isso resolve. não é uma besteira, é Não, não é. absurdamente necessário, é No por isso que crianças dormem mais, por isso que bebês dormem mais Porque ainda, estão aprendendo. Eu porque sei que estão no aprendendo final o tempo de inteiro. um dia eu consegui assimilar todo o conteúdo e na aula eu conseguia fazer as aulas, a prova, conversava com os professores, conversava com as pessoas que haviam estudado, não tem nenhum tipo de desperdício. É certo que você tem que fazer algumas anotações para na hora que você ler, te dar aquele estalo, isso é isso, sabe? Você lembrar, assim, né? Sim, Você vê como gavetas que você isso vai puxar. isso é realmente muito interessante. E por que que eu tô falando disso, né? Porque às vezes os pais ficam ansiosos, nossa, esse menino não dorme, esse menino não dorme. Criança nenhuma que não tá a criança para Que dormir não ela está tem que estar aprendendo. cansada, e mesmo cansada algumas ainda brigam com sono. Criança não gosta de dormir, criança gosta de brincar. Mesmo cansada, pode ser que a criança brigue com sono. Mas se você quer que a criança durma, se você quer 2 horas de sossego, você tem que dar motivo para a criança fazer isso. Você tem que deixar ela gastar a energia dela e deixar ela se desenvolver. Porque se você prende a criança, não, 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 não pode, não pode, não vai, não vai, ela não tem motivo para dormir. Você vai estressar essa criança, você vai aumentar o nível do hormônio do estresse nela, porque nada pode, ou seja, ela vai começar a chorar, ela vai começar a se irritar, fica birrenta, estressada. Uma vez que ela estiver estressada, ela não dorme mesmo, porque o hormônio do estresse não deixa o hormônio do sono funcionar. Um bebê estressado, uma criança estressada, quando dorme, tem sono agitado, muito pesadelo, acorda toda hora, acorda chorando. Então, ou ela não vai dormir, ou ela vai ter um sono péssimo. Dali a 15 minutos, ela vai acordar e vai te encher o saco. Porque além dela não ter dormido o suficiente, ela tá irritada. Então, a melhor coisa é realmente, se você puder, deixar a criança cansar, deixar a criança brincar, e aí sim ela vai dormir depois. Uma coisa interessante também sobre o dormir é que o hormônio do crescimento é produzido durante o sono. Então, criança também dorme para poder crescer. Dormir cresce literalmente. E falando também do dormir, quem pratica atividade física
Regenera, né? Você precisa do sono, porque tem alguns hormônios que trabalham, o seu corpo precisa descansar para que outras funções assumam. Então, o sono ele é Sim, importante nessa função do faz. aprendizado e no desenvolvimento físico também. Principalmente quem quer aumentar músculo, Sim. quer fazer hipertrofia, Ou quer crescer, né? quer crescer, né? É. Termina tendo horas de sono maior. 4, 5 horas de sono para mim é o suficiente. Se eu pegar um treino puxado, eu tenho que estender isso para 7, 8, porque senão eu não consigo, o dia seguinte eu não aguento o dia seguinte. Então, conhecer isso, esses mecanismos humanos, que é da própria biologia humana, ajuda a gente a se sentir menos culpada e menos Sim, ansiosa. E isso funciona com a criança também. Então, uma criança sim. que usou os dois starts ali que disparam sono, que é o físico e o E o psicológico, o mental, é. mental, nossa, você vai ter ali uma criança que vai. E não tem esse papo, vai dormir de dia, não vai dormir à noite. Não, ele vai dormir à noite, sim. Sim, Porque o sim, sono do dia não foi sim. um sono de sono comum, foi só um sono para reparar aquela situação que gerou o interesse, né, a princípio, É, né? e Então, criança tem necessidade de dormir de dia também. É é mito porque isso estão de que se dormir aprendendo, de né? dia não dorme de noite. Isso é mito. Ao contrário, uma criança muito nova que não dorme de dia, ela acumula estresse. Aí à noite ela entra no que os pediatras, consultores do sono, chamam de efeito vulcânico. Que a criança acumulou tanto estresse, ela tá com o nível do hormônio do estresse tão alto, que aí ela não dorme mesmo. Então é importante sim para a criança dormir de dia, inclusive para dormir melhor durante a Só, noite. só uma observação aqui, como quando as crianças estão comigo, eles brincam muito, porque eu sou mais Que agitada do beleza. que o restante das pessoas que cuidam deles, então eles têm um sono melhor quando eu fico com eles. A babá deles é bem contida nisso, né, porque a função dela é garantir que eles estejam em segurança, então ela não arrisca Segurança. absolutamente nada, até porque ela tem medo das consequências, não é filho dela, uma série de coisas aí. Eu como tia Sim, já sou não, mais não é o abusada ideal, mas nisso, eu né. entendo, né? Não, Né, ela, não é ela o precisa ideal, mas respeitar algumas sim, ela coisas. respeita algumas coisas. Então ela termina colocando o John para dormir muitas e muitas vezes, porque ela tem são as 3 crianças, como ela não deixa as crianças fazerem bagunça, porque ela também é uma pessoa que ela se incomoda, ela tem um certo nível de toque, né, a Dulce, né. Então ela se incomoda com almofada fora do lugar, com brinquedo no chão, ela se incomoda bastante com isso, então ela termina botando o John para dormir várias e várias vezes à noite. E o que acontece com o sono, desculpa, várias e várias vezes durante o dia, sempre que ela tem uma oportunidade, ela tenta pôr ele para dormir e ele dorme. À noite ele tá mais agitado. À noite ele Porque não fica gastou mais energia, agitado, porque não descansou gasta energia. demais. Sim, ele Sim. termina tendo cochilos, ele tem vários cochilos entre o dia e a noite, vários cochilos. Ele não é uma cri ele não deita e dorme. Ele termina tendo vários cochilinhos e ele passa, assim, o dia 24 horas, assim, tendo cochilinhos, cochilinho, cochilinho. Durante o dia Não não é chega no ruim, sono reparador, isso é ruim. então, para quem cuida durante o dia não é ruim, agora à noite, quando a mãe vai dormir, porque ele ainda dorme na cama da mãe, que ela ainda amamenta, é horrível, porque ela não dorme. E ele senta na cama, ela estava me contando que ele senta na cama e chama ela. E aí ela acorda: "Que foi, John?" E aí ele pede para mamar, ele quer brincar, ele quer descer da cama, como se fosse Sim. 11 horas da Ele quer manhã. gastar a energia que Ele ele quer tem. gastar O aquela corpo dele energia. está Sim. dizendo: nós estamos descansados. Agora a gente tem que ir para a segunda parte, que é gastar energia para cansar de novo. Esse é um ciclo que se autoalimenta. E aí, voltando a falar da escada, né, nesse dia em que eu deixei ele subir, que eu subi junto com ele e tudo mais, teve um determinado momento que a família toda se reuniu nos quartos, lá em cima no topo da escada, a gente estava conversando, o John teve interesse em querer descer a escada, adivinha o que que ele fez? Ele foi lá Te e me pegou chamou. pela mão, me puxou pela mão, Sim, ele me vai puxou pela direto mão, no apontou. adulto que ele sabe que vai ajudar ele com isso. Sim, e aí eu desci a escada com ele, conversei com a mãe e o pai, expliquei, falei: "Ó, eu tô tentando ensinar ele a descer a escada". Ela: "Você é louca". Eu falei: "É melhor a gente ensinar e você ter a segurança de que ele não vai se machucar", porque agora, por exemplo, a escada tem uma porta que fecha, né, mas a porta estava aberta, porque a gente estava todo mundo ali na sala, na antessala ali conversando. Agora, por exemplo, se ele não tivesse me puxado, ele teria caído e ninguém teria visto. Tá todo mundo em cima, tá todo mundo em volta da criança, todos os adultos da casa estavam em Não, volta e da ele teria criança. caído não, E ele ele já caiu. Ele abriu sim, a boca ele na caiu uma escada quando vez. ele era mais novo, o menino levou até ponto. E ele caiu com um andador, inclusive. Sim, ele Ele caiu caiu com o com um andador, andador. ficou hospitalizado, levou Sim. ponto, Ficou 2 dias hospitalizado, porque talvez fosse fazer e o susto, uma né? cirurgia na boca e sem contar o susto. Isso, fez E cirurgia na boca. e ali, foi véspera de Natal isso, foi na véspera do Natal. Foi na véspera de Natal, realmente, É. do ano passado.
E ali a gente, todo mundo em volta dele, na mesma sala, nem ele passou no meio das pernas das pessoas e não caiu, porque eu tinha ensinado, né, durante o dia ali, a gente passei ensinando, tentando ensinar, na verdade, porque ele não chegou a aprender. E aí eu conversei com a mãe, Ou conversei com o seja, ele vai pai. precisar fazer de novo ainda. Aí eles viraram pra mim e falaram assim: "A Dulce não vai fazer isso, a Dulce não tem essa paciência, a Dulce não tem esse tempo, não sei o quê". E eu tenho ficado com as crianças no sábado e o meu pai, o avô deles, tem ficado com as crianças no domingo. E eu Aí eu falei pra ela: "Só dá um toque então para o meu pai, porque ele entende dessas coisas também, entendeu, ele tem bastante facilidade para entender isso, pra ele ajudar o menino a subir, a descer, né, a escada". E aí foi, né, aí o meu pai teve até uma ideia melhor, ele falou assim: "Eu não vou deixar uma criança dentro de casa subindo e descendo escada, eu prefiro levar ele no parque pra ele subir pelo menos a escadinha do escorrega, pra ele descer vai ser divertido". É uma opção também. Não vou fazer isso, e foi o que meu pai fez. Levou os 3 para brincar no parque, eles moram numa rua que no final da rua tem um parquinho, e agora com o fim da pandemia o parque abriu, né. E e aí ele pegou e desceu com as crianças, foi para as crianças no parque e passou o domingo com as crianças no parque, Isso é excelente, brincando. porque além de Foi subir e descer, ele excelente. teve contato com outras crianças, quer dizer, eu não Sim, sei se isso é bom na pandemia, né, mas de modo geral, ter contato com outras crianças é muito bom, não levando em consideração a questão da pandemia, e ao ar livre, né, contato com a é. natureza, grama. Estava, segundo eles, foi uma pergunta que eu falei: "Nossa, mas ele levou no parque?". Ela falou assim: "Estava vazio o parque". A minha cunhada falou depois, falou assim: "Não, seu pai disse que estava vazio o parque, não tinha ninguém no parque", até por conta da pandemia mesmo, e estava bem agradável, estava um Então, frio, frio isso é muito que legal, no ao ar sol é livre, quente. vento, mato, isso é Isso, isso é estava aquele bacana. frio que no sol tá quentinho e eles adoraram, as crianças brincaram e ela falou que quando chegou em casa estava todo mundo dormindo sujo. Aí eu falei: "Sério?". Ele falou, disse seu pai que não deu tempo, que quando chegou, porque ele não tem uma subidinha, né, pra chegar na casa, ele falou que não levou as crianças de carro, porque o meu irmão quando vai com as crianças no parque leva de carro porque tem a subidinha, aí ele falou que levou todo mundo andando e voltou com todo mundo andando, inclusive o pequenininho subiu a rua, a subidinha andando, entendeu. Aí ele falou que assim que ele abriu a porta, enquanto ele estava fechando a porta, fazendo essas coisas, quando ele virou estava todo mundo dormindo, dormiram sujo e na sequência os pais chegaram. É E saudável, não tem problema não, sim, depois né. limpa. A própria mãe falou, ela falou assim: "Ah, eu peguei um paninho com água morna e limpei ali, troquei a fralda, porque eles estavam dormindo tão pesado, que se eu acordasse pra dar banho eu ia ter muito estresse", e terminou ficando assim mesmo. E no sábado, na semana seguinte, no sábado, quando eu fui com ele estava muito firme. E ele subindo. E assim, ele teve uma experiência comigo, com o meu pai, passou a semana inteira sendo preso, Se privado desenvolveu. disso, e aí ele estava muito rápido no sábado, muito rápido. Escada, ele estava descendo que nem uma minhoquinha, ele põe a barriga no degrau e escorrega para baixo. Parece um desenho animado descendo, porque você olha assim, você fala: "Nossa, mas ele vai descer batendo a Ele tem que só barriga". controlar a velocidade dele, Meu, né, é dessa forma é muito mais difícil de rápido, e controlar a ele olha velocidade pra do que você, ele olha pra você na tampa da sentadinho. escada, dá risada e desce, vai e você vê bru 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 bru, e chega lá embaixo rindo. Você fala: "Meu, como não machuca, né". E aí eu comentei com a mãe dele, aí no domingo ela que quando ela chegou ele estava dormindo, né, aí no domingo ela falou para o pai dele, o pai dele: "Não, não acredito que ele tá fazendo, não acredito". E aí foi pra ele fazer e ele todo feliz mostrando que ele sabia descer. Só que tem um porém, se tiver outros adultos juntos, ele quer descer em pé, ele para na ponta em pé e põe a mão na parede. Aí o É, irmão dele mais velho, quando vê ele fazendo isso, se posiciona na frente dele, no degrau de baixo, o irmão dele mais velho tem 4 anos, se posiciona na frente dele no degrau de baixo, estende as mãos, aí o John segura na mão do Henry e desce os 2, um de costa e o outro em pé. Quando eu vi aquela cena, eu cheguei na casa da mãe dele, em um dia desses à noite, as crianças estavam sem pão, ela pediu para levar pão, pediu para levar fralda, essas coisas assim que falta na casa, né, aí eu falei: "Tá, eu levo". Aí na hora em que eu fui levar, que eu cheguei, ela estava sentada no mesmo lugar onde eu estava trabalhando, ela com o computador aberto trabalhando e essa cena acontecendo. Eu olhei e falei: "Mas eu", assim, ai, o Henry cuidando do John, eu falei: "Vai cair os 2". Falei: "Vai cair os 2, um tem ele 4 tá anos". tentando ajudar. Tá tentando ajudar, o irmão mais velho cuidando do mais novo. Eu falei: "Mas vai cair os 2". Aí: "Por que que esse menino não desce de barriga?". Ele falou: "Então, ele só desce assim que se ele estiver sozinho". Ou seja, no final de semana ele aprendeu. Na semana, coisa de 2 dias, ele já tá evoluindo no estágio, porque ele não quer mais descer É de barriga. é Ele nesse vê ponto que eu quero chegar. Ele aprendeu, ele desenvolveu e ele registrou, isso já tá com ele. Só que ele vê todo mundo subindo e descendo em pé. Ele sim, sabe que a forma que ele tá fazendo é provisória. Então se ele já aprendeu, ele quer ir para o próximo estado.
E isso é um bom sinal, na realidade. Se ele se sente pronto para isso, provavelmente é porque ele tá. Ele só vai precisar realmente Que desenvolver. aí tem que. Ela falou: fiquei uma semana, passei uma semana em paz com essa escada, agora começou de novo esse estresse de novo com essa escada. E aí eu Sim, falei pra porque ela, agora ele falei quer ir pro assim, próximo estágio. não é Tudo na vida ruim vai ser o assim. que o Henry tá fazendo, só que não é o Henry que tem que estar ali. Porque como Sim, eles é um ficam adulto. na mesma altura, e se o John projetar o corpo para frente, a cabeça do John vai bater no peito do Henry, e vai ter os dois, porque o Henry não vai ter equilíbrio, é um menino de 4 anos, com os pés em paralelo ainda, que vai cair, por mais que ele esteja sendo cuidadoso, né? Sim. E aí ela olhou assim, ela falou, ai meu Deus, eu falei assim, vai ter que pegar ele e treinar ele nisso. Ou você vai perder alguns minutos do seu dia fazendo isso, e em coisa de 2, 3 dias você não vai ter mais problema, Ou ou alguns você dias no pode hospital. administrar, ou você pode administrar algo pior, sim. E, e aí foi essa conversa que recebeu, aí ela virou para mim e falou assim, ele tinha o sono dele tá muito ruim, porque ele tá acordando picadinho. E aí eu tive essa conversa que você falou agora, eu falei, ele tá precisando se desenvolver, ou ele está num estágio de salto de desenvolvimento. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, o salto do desenvolvimento. Salto do desenvolvimento é uma coisa que acontece principalmente no primeiro ano de vida do bebê, né? Ele Que está com um ano e atrapalha, meio. que atrapalha bastante o sono. Os saltos, eles vão até 1 ano e meio, 2 anos, mas eles são bem intensos no primeiro ano de vida. Depois eles se tranquilizam. Os saltos de desenvolvimento, eles são muito parecidos com os períodos sensíveis do desenvolvimento. É que o salto é bem mais rápido do que o período sensível, porque o salto é um desenvolvimento mais simples. Eu fiz 3 lives recentemente sobre os períodos sensíveis do desenvolvimento, porque são vários e não caberiam todos em uma live só. Inclusive, um dos períodos sensíveis do desenvolvimento, deixa eu explicar primeiro o que são, né? Como o próprio nome já diz, é um momento, é um período da vida da criança do qual ela está sensível para aprender alguma coisa. E isso tem idade para acontecer. Tá? Então, tem coisa que vai acontecer entre 2 e 4 anos, 1 ano e meio e 2 anos. Então, isso tem idade. Não é idade no sentido de que vira uma chavinha e no dia seguinte a criança vai apresentar aquelas características. Não é isso. Mas ela tem ali fases. Por exemplo, entre 1 ano e meio e 2 anos, X período vai acontecer. Por exemplo, um dos períodos sensíveis do desenvolvimento, né, uma fase sensível que a criança vai passar, que ela vai ficar muito interessada em desenvolver aquilo, é justamente o período sensível do movimento, que vai de 1 a 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, que é a fase em que o John está. Ele está com 1 ano e meio e ele está no auge do período sensível do movimento. Por isso que ele quer tanto subir e descer as escadas, porque ele quer se movimentar. Não, é subir Ele e descer na precisa cadeira, é subir e descer na subir mesa, e descer na cadeira, subir e subir e descer, descer a tá, escada, qualquer coisa que ele virou. possa, ou subir e descer, ou se equilibrar. Mais para frente, uma vez que ele conseguir fazer isso, começa aquelas gracinhas de andar em linha reta, com um pé na frente do outro. Já viu criança fazendo isso? Eles Já. param geralmente no meio-fio para andar em linha reta, com os bracinhos esticados, porque eles vão treinar equilíbrio, porque eles vão treinar a capacidade corporal, enfim. É a fase sensível do movimento. E aí existem várias, tem fase sensível da linguagem, tem para escrita, tem para matemática, tem para tudo, basicamente, né? Tem bastante fases sensíveis, até para higiene e desfraude tem, tá? E eu fiz live sobre isso, então se você que está nos ouvindo quer conhecer quais são os períodos sensíveis, saber em que idade que vai acontecer, porque uma curiosidade sobre os períodos sensíveis é que a gente acha, né, a gente tem a ideia de que antes de vir a próxima fase, a anterior tem que terminar. A gente enxerga a criança como se ela fosse um joguinho de videogame. Antes de vir a fase 3, tem que obrigatoriamente terminar a fase 2. E criança não é assim. O interessante, o não óbvio a respeito do período sensível do desenvolvimento é que eles se acumulam. A criança pode estar em 3, 4 períodos ao mesmo tempo. Depende da quantidade de estímulo que ela tem. Depende da quantidade de estímulo que ela tem e da idade que ela está. Porque o período sensível do desenvolvimento ele vai acontecer independente do estímulo. O estímulo não serve para trazer o período sensível. O estímulo serve para atender o período sensível. O período sensível vai vir sozinho para todas as crianças, pelo menos as neurotípicas. Todas as crianças que são neurotípicas vão passar por aqueles mesmos períodos sensíveis, mais ou menos dentro da mesma idade.
com alguns meses de diferença, sim, mas mais ou menos dentro da mesma idade. O estímulo vai fazer o quê? Atender ou não a essa necessidade. Então, a mesma criança pode estar em 3, 4 períodos sensíveis ao mesmo tempo. O John, por exemplo, 1 ano e meio, ele está no período sensível do movimento, então ele precisou andar, ele precisa agora subir e descer, treinar equilíbrio, ele vai precisar aprender a pular daqui a pouquíssimo tempo, né? Porque as crianças muito pequenininhas, elas pulam trotando, né? Elas pulam com um pezinho de cada vez. E aí ele vai descobrir daqui a pouco tempo que ele tem que pular com os 2 pés juntos, tirar os 2 pés do chão ao mesmo tempo. E isso é maravilhoso, porque quando ele chega nessa parte, ele começa a treinar para o desfraude. Você sabia disso? Que Uhum. uma das capacidades que a criança tem, que a criança precisa ter para desfraudar, é conseguir pular com os 2 pés juntos. Não um pezinho de cada vez, como se estivesse trotando, sabe? Os 2 pés ao mesmo tempo, porque para fazer isso você tem que ter controle do esfíncter. Você não pula daquela forma sem controle do esfíncter. Enfim, é genial como todas as coisas se interligam. Ele está na fase sensível do movimento e ele está também, e vai durar até os 6 anos de idade. Essa vai desde quando a criança nasce, desde 0 dias de vida até 6 anos de idade. Olha como é longa, né? São 6 anos na mesma fase, que é a da comunicação. Então, ele está em 2 períodos sensíveis. Ele está aprendendo a falar agora. A cidade de 1 ano e meio, ele vai aprender a falar. Mas mesmo depois que ele aprender a falar, ele vai continuar no período sensível da comunicação, que dura aí até 5, 6 anos. Então, os períodos sensíveis se acumulam. A criança pode estar em 2, 3 ao mesmo tempo. Por isso que é importante conhecê-los, saber em que idade que eles virão e quais são. Porque não tem como você brigar com isso. Isso é biológico. Não tem como falar, meu filho não vai passar por isso. Meu Se filho tudo não vai der andar, certo. não vai falar, não tem como Isso, você se tudo tirar der isso. certo, o teu filho vai sim. E é bom, é positivo que ele faça. Então não adianta você ficar brigando com o desenvolvimento da criança. O que você tem que fazer é amparar. Amparar e direcionar, mas discutir com o desenvolvimento, a criança quer subir escada, eu vou amarrar dentro do berço. Você está prejudicando o teu filho. Sim, é Nunca a a criança questão vai que chorar. eu comecei falando lá atrás. Não, isso não chega a gerar um trauma, mas é uma trava, e isso pode ser levado Sim. para a vida Sim. depois. Não, e Uhum. vou além, tá? O que não for desenvolvido dentro do período sensível do desenvolvimento, na idade certa para fazer isso, não desenvolve depois. Passa. Não desenvolve depois. Não, não tem conversa. Não vai desenvolver depois. O período sensível, ele é tão sensível justamente porque é agora ou não vai ser mais. E não tem discussão com isso. Não tem discussão. Mais para frente, se passa do período sensível, para você conseguir desenvolver, você vai precisar de terapia, você vai precisar de acompanhamento, e não é do mesmo jeito. Quer ver um exemplo simples disso? A criança passa pelo período sensível da fala, da linguagem, na verdade, entre 0 e 6 anos de idade. Tá? Uma criança, e ela tem o pico, ela tem o auge até os 3 anos, vai até os 6, mas o pico é de 0 a 3, é a fase mais sensível. Uma criança de 0 a 3 anos pode aprender 7, 8, 9 línguas ao mesmo tempo. Um adulto, para aprender uma língua, é um sacrifício. Se você já fala uma língua, se você já tem uma língua mãe, eu falo português, eu quero aprender inglês, vai ser infinitamente, mas infinitamente mais difícil para você do que para o teu filho de 2 anos. E para a criança isso é tão fácil, isso é tão simples que ela pode aprender 9 línguas ao mesmo tempo, com menos dificuldade do que você adulto vai aprender uma, de 0 a 3 anos. Por quê? Período sensível da linguagem. Alguns cientistas fizeram uma pesquisa com crianças que moram em cidades de fronteiras. São cidades pequenininhas, que fazem fronteiras com várias outras cidades, que fazem fronteiras com outros países. Então, muitas línguas circulam no mesmo lugar. Então, muitas vezes a criança tem uma língua em casa, aí ela ouve outra língua na padaria, aí a escola já é outra língua, aí a casa da avó já é do outro lado da fronteira, já é outra língua. Essas crianças têm contato com 7, 9 línguas ao mesmo tempo. Não causa atraso de fala, e elas mandam muito melhor do que qualquer adulto entre 0 e 3 anos de idade. Então, assim, os períodos sensíveis existem, eles são maravilhosos e você não pode bater de frente com eles, porque você vai atrasar o desenvolvimento do teu filho, você vai prejudicar a vida do teu filho. É nessa idade que você tem que aproveitar
tentar para incentivar isso. Então fica a dica, querem filhos bilíngues de 0 a 3 anos. É o melhor momento para você ensinar línguas para o teu filho. Com o John, né, quando eu falei para a Rita, falei assim, isso pode ser um salto de desenvolvimento dele ou uma necessidade que ele está tendo de Não, isso é um período sensível do desenvolvimento. Eu me expressei errado então com ela. Aí ela falou assim, ela olhou para mim e falou, tá, e como é que eu sei a diferença? Eu falei assim, você sabe a diferença quando a criança, sabe aquela criança que acorda no meio da noite e chama e você responde, a mamãe tá aqui, e ela volta a dormir? Isso é o saudável. Porque a criança está com sono. Ela acordou, mas ela continua dormindo. Ela starta o sono da onde estava, da onde o sono estava. Ela não chegou a despertar. Isso aconteceu porque ela está num período de que ela está se desenvolvendo. Se ele acorda, e acorda mesmo, quer descer da cama, quer brincar, quer correr, quer não sei o que, você está tendo um problema durante o dia. Ele não está gastando energia que ele precisa durante o dia. Então, dia e noite para ele virou uma coisa só. Ele tem aqueles ciclos de sonos de minutos, onde ele consegue se repor e aí acorda e continua de novo, acorda como se fosse sempre dia, entendeu? Aí é um problema no dia que você está tendo. Aí ela falou assim: eu vou observar, porque parece que está acontecendo dos dois, que é o que você falou. São os dois momentos, entendeu? As coisas que se acumulam. O período sensível do desenvolvimento, ele acontece ao longo de toda a primeira infância. Então, a gente vai ter de 10 a 11 períodos sensíveis do desenvolvimento, de 0 a 6 anos de idade. Tem depois de 6 a 12 também, mas aí já é outra categoria. Mas os principais períodos sensíveis do desenvolvimento são 11 e acontecem entre 0 e 6 anos de idade. Agora, antes do primeiro ano de vida do bebê, ele vai passar por vários saltos de desenvolvimento. Qual que é a diferença? A duração, a intensidade e o que ele está aprendendo. Então, um salto dura 15 dias, dura 20 dias, dura um mês, 45 dias, quando muito. O período sensível do desenvolvimento dura muito. O da linguagem, por exemplo, dura 6 anos. O do movimento dura 2, 3 anos. Então, os períodos sensíveis são longos. Mas isso os não saltos de significa... desenvolvimento são curtos. Então, mas isso não significa que são longos, que a criança vai passar 6 anos sem dormir. Não é isso. Não é isso, não. Não é isso. A criança dorme. Se tiver tudo saudável, a criança dorme. Não é 6 anos sem dormir. Mas são 6 anos dentro do período sensível da linguagem. Nenhuma então, criança deixa de dormir para falar. Então, eu usei o salto de desenvolvimento com a Rita, eu usei da forma correta. Quando eu falei salto de desenvolvimento. Porque é período sensível, mas tudo bem, são categorias de coisas diferentes. Então, mas você falou que o período sensível dura alguns anos. Sim, o período sensível dura alguns anos. Mas e a eles criança se não passa acumulam. 6 anos sem dormir. Não, mas não é uma coisa que tem que interferir no sono. Não, existem alguns momentos, então vamos lá. Esclarece para mim. A criança que está em desenvolvimento, principalmente até os primeiros 3 anos, 2, 3 anos, ela é uma criança que você tem muita dificuldade para estar regulando o sono. Eu falo isso porque meus filhos nunca tiveram problema de sono. É uma necessidade humana minha deitar e dormir, e eu terminei transferindo isso para todo mundo. Só que alguns períodos, principalmente no período que a criança está muito agitada no sentido de aprender, que ela está aprendendo muita coisa, que ela aprendeu a abrir e fechar, que ela aprendeu a colocar coisa dentro de coisa, que ela aprendeu a apertar um botão. Quando ela aprende algo, pode ter certeza que são 2, 3 dias com ela sono fica conturbado. com sono, sim. Porque o cérebro está hiperestimulado, sim. E não é um sono conturbado de que a criança vai me dar trabalho para dormir, não, é um sono que a criança acorda toda hora. Ela acorda toda hora. No caso de vocês, como a gente dormia em quartos separados, vocês nunca dormiram na cama comigo, vocês me chamavam, mãe, não, mãe, não, vocês falavam, brigavam, sabe, se eram agitados, e aí eu respondia, a mamãe tá aqui, pode dormir, você tá dormindo, deita e dorme, que às vezes eu até sentava para falar, deita e dorme. Entendeu? Então, e vocês respondiam, deitavam e dormiam. Vocês acatavam ali, sabe? O coisa. Eu lembro do Thiago. O Thiago falava muito à noite, e que tá mais recente também, né? Você já tá adulto, o Thiago só tem 12 anos. E eu falava para ele, Thiago, vai dormir, Thiago. Os períodos sensíveis do desenvolvimento não causam esse impacto no sono. Geralmente, o que causa esse impacto no sono são realmente os picos de desenvolvimento, que são coisas diferentes, principalmente no primeiro ano de idade. Então, o bebê vai ter vários picos, que também é uma coisa que vem conforme a idade, né? Tem crise dos 3 meses, aí tem com 9 meses, tem com 10, e em cada idade ele vai desenvolver uma coisa diferente. E é literalmente uma coisa diferente. O primeiro salto de desenvolvimento, por exemplo, que vem ali um mês e meio, a criança descobre o mundo, porque ela começa a enxergar melhor.
A criança nasce sem enxergar muito bem. E aí, primeiro, a criança começa a enxergar o mundo. Aí depois tem outro que ela quer bater palminha, e tem outro que ela quer sentar, tem outro que ela quer rolar. É muito comum, inclusive, quem tem babá eletrônica, né? Quem tem câmera no quarto do bebê, filmar o bebê sentando à noite e batendo palminha. Tá dormindo de olho fechado, sentado, batendo palminha, porque o cérebro tá super estimulado com aquela tarefa. Então, são pequenas coisinhas assim que a criança vai desenvolver e ela vai. E esse mexe com o sono. Esse sim. Os saltos de desenvolvimento, porque eles são literalmente saltos, né? A criança dá um pulo no desenvolvimento dela. E esses mexem com o sono, sim. E são bem chatinhos de lidar, eles desregulam a criança, acontecem principalmente com bebê, né, entre 0 e 1 ano, mas passam e são saudáveis. E além dos saltos, existem os saltos de desenvolvimento, existem os períodos sensíveis do desenvolvimento, e existe uma terceira categoria que a gente não falou, que são saltos de crescimento, que são completamente diferentes. O salto de desenvolvimento, a criança vai de fato se desenvolver. Ela vai aprender a bater palminha, rolar, sentar. O salto de crescimento, ela cresce. É um estirão que a criança dá, porque foi descoberto aí pela ciência que a gente sempre entendeu que a criança crescia um pouquinho todo dia, né? Sempre teve essa ideia de que eles crescem um pouquinho todo dia. Não é verdade. Muitas vezes a criança fica uma semana sem crescer. Se você medir a criança todo dia, ela dá a mesma altura. Foi assim, inclusive, que eles descobriram. Eles ficaram medindo bebês, crianças, todos os dias e sempre no mesmo horário, e em vários dias seguidos dava a mesma altura. Aí, de um dia para o outro, a criança crescia 3 centímetros. Então, o crescimento, ele não é linear no sentido de que todo dia cresce um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Muitas vezes a criança dá, sim, um estirão. Ela tem um salto de crescimento. Essa sensação que você tem que um dia todas as roupinhas do bebê estão servindo e no dia seguinte nada mais cabe, ela é real. E você olha para a criança e fala, nossa, como você cresceu de uma semana para outra, ela é real, porque eles realmente têm esses saltos, literalmente, de crescimento. Eles ficam estabilizados e, de repente, cresce 3 centímetros. Então, isso acontece também, e crescer é outra coisa que vai exigir, né, dos hormônios do corpinho da criança, e ela precisa dormir, ela precisa descansar, porque o hormônio do crescimento é processado, produzido durante o sono. Isso vale para adulto também. Sim, Nem é para ser durante o sono. isso vale para o adulto também. É bem interessante, né, olhar o desenvolvimento da criança e quanta coisa envolve, quanto detalhe tem Uma, nisso, né. uma coisa que me levou a observar isso do John, que nessa situação aí que a gente teve só pra gente finalizar, tá? Da escada aí, Antes da gente finalizar, do trauma. deixa eu só continuar, porque eu estava falando, né, Ai, no desculpa, filha, eu te cortei, desculpa. não, no comecinho do episódio eu estava falando que por mais que você seja uma mãe que olha e fala: "Não, eu vou deixar meu filho subir a escada, eu vou deixar o meu filho fazer", em alguns momentos você não vai poder, porque você vai ter o feijão para temperar, você vai ter o e-mail para Ah, responder, você sim. vai querer ir no banheiro. Eu estava nessa parte e você quis completar o assunto. Quando a criança tem uma necessidade, porque para a criança aquilo é uma necessidade, ela não está brincando, ela não está tentando te irritar, ela está literalmente tentando crescer, se desenvolver. Quando existe a necessidade para a criança, mas por qualquer motivo você não pode atender aquilo naquele momento, você tem que ter em mente duas coisas. Você vai ter que atender em algum momento, e o que você não pode fazer agora, você tem que distrair a criança. Não adianta ficar falando para a criança não pode, não pode, não pode, ou colocar medo em excesso na criança e falar vai cair, vai cair, vai cair. Então, se você não pode deixar que a criança suba escada naquela hora, você vai ter que arrumar uma atividade, um brinquedo, alguma coisa interessante para a criança fazer para que ela esqueça da escada. Vai funcionar? Vai. Se você pegar uma criança pequena, o John, que quer subir na escada, e você levar ele para tanque, bota o menino dentro do tanque, abre a torneira, ele vai esquecer a escada. E ele vai ficar Eu vou dar um outro exemplo aí para escada. Supondo que você está num local onde tem uma piscina e a criança quer entrar na água e ela não sabe nadar. A criança não sabe nadar.
A criança quer porque quer entrar na água. E criança tem muita energia, você não vai conseguir acompanhar uma brincadeira de criança dentro da água, porque eles vão ficar o dia inteiro ali brincando, né, nesse ponto, e você tem outras coisas para fazer. E Sim. aí sim cabe você, eu acho, né, que cabe você colocar, dar uma outra atividade para distrair a criança. Porque a É, escada é algo simples, a criança querer abrir e fechar um armário também é algo simples, entendeu? a E às vezes escada não você é tão perde simples porque precisa de tanto. supervisão. Se você quer ir no banheiro, se você quer temperar o feijão, a escada tá na Então, sala, por isso que é importante que você ensine. sim, eu É não quero importante, você tirar. tem que ter isso como check ali, sabe. Eu vou Sim, ensinar, porque eu preciso resolver esse problema. O que eu eu não tô quero. falando é de situações onde você não consegue agir. Que nem você falou: "Ah, eu tô ocupada agora com isso, eu vou fazer aquilo", só que você vai ter que parar para distrair a criança. Sim, você Uma vai ter que criança parar que pra. está Sim. estimulada, você não pode botar a criança no tanque e ir para o banheiro, Não, essa criança no tanque cai, não dá para você fazer sim. isso, O que entendeu. eu Então quero já que você dizer vai com ter que ficar isso, ali, já ensina, caramba. o que eu quero dizer com isso é que em alguns momentos você vai olhar e falar, tá, mas agora não tem como. Eu faço o quê Sim, quando agora não tem como? Você vai ter que distrair a criança. sim. Então a criança quer brincar na escada, mas agora não tem como, tá bom. Vai lá na sua cozinha, abre o armário de panelas e deixa ela brincando lá, no armário de panelas. Só que isso é um band-aid. O que eu quero dizer com band-aid? Isso não resolve a situação. A próxima vez que a criança olhar para a escada, ela vai querer de novo. Você distraiu a criança naquele momento. Ele está distraído naquele momento. A necessidade continua lá. Você pode distrair a criança porque agora não dá para fazer aquilo. Mas, em algum momento, você vai ter que fazer. Um outro exemplo que eu acho que funciona para exemplificar: criança, 1 ano e meio, quer subir e descer a escada, está no auge do período sensível do movimento. Você vai com essa criança para o shopping. A criança olha para a escada do shopping, ela quer subir e descer. Só que você está no shopping. Você quer ir no cinema, você quer ir fazer sua compra, você quer ir comer. E aí? Você vai parar na escada do shopping e ficar esperando a criança subir e descer? Não é um momento muito legal. Porque você está ali por algum motivo, mesmo que você E tem tenha ido outras só pessoas passar. passando, né, que a criança tem que Sim, a criança vai botar a mão ficar no chão, atrapalhando. Pode ser que as é outras pessoas complicado. tropecem na criança, exatamente. Sim. Então, você está no shopping e a criança quer subir a escada do shopping. Não é o momento, não vai rolar, sabe? Se o shopping estiver completamente vazio e você com tempo, pode ser que role. Mas, de modo geral, eu fui no shopping para almoçar. Meu filho olhou a escada e agora eu vou deixar de comer? Você vai ter que pegar a criança e Sim. distrair. Vamos lá comer, vamos ver a batatinha, a cenourinha, Ai, não dá uma sei o quê. bexiga, vamos pegar uma bexiga, Sim, amarra no uma pulso da bexiga. É criança, isso que eu tô distrai com outra falando. Em coisa. alguns momentos Sim, sim, não sim, vai sim, dar. entendi, entendi. Em alguns momentos não vai dar. Quando não der, você vai ter que distrair a criança. Distrair a criança não é resolver o problema. Distrair a criança é distrair a criança. A próxima vez que ela olhar para aquela escada, ela vai querer de novo. Então você vai distrair a criança sabendo que aquilo ali é um band-aid. Você não tá curando o machucado, você está tampando de levinho temporariamente. E você, em algum momento, vai ter que parar e falar: não, tá bom, agora eu vou ensinar de fato a criança a subir e descer a escada. Aquela hora não dava, a gente estava no shopping, as pessoas tentando subir e descer, eu queria almoçar, mas agora eu tô em casa, eu vou fazer isso Tá, tranquilo. e lembrando que tudo isso é importante para que você não gere uma trava na criança, Sim, porque a gente dá uma bronca, ameaça bater, ou de fato até bater, sim. vai resolver também, E tá? vai funcionar, Mas a sim. ideia E vai aqui funcionar, mas a trava sim, vai ficar lá. mas a trava vai ficar. A ideia, e dependendo da Exatamente. surra, pode até traumatizar, entendeu? Sim. A ideia aqui não é essa, a ideia aqui é não. Assim, uma coisa que me fez enxergar isso no John John, né, que tem todo esse cenário que foi o que eu trouxe aqui para a gente estar conversando a respeito, foi uma conversa que eu tive. Eu tive uma conversa com você, uma coisa. Você, e aí você vira pra mim e fala assim, ah, são incríveis, isso é incrível, e eu falei, não, realmente, essa criança é incrível, e a gente desligou o telefone e falou assim, essa foi a última frase, tchau, e é incrível. O Thiago vira para mim e fala assim, mãe, só a minha irmã é incrível, né? Olha o filme. E aí? É. Aí eu perguntei pra ele assim: "Como assim?" Ele falou assim: "Não, o que que eu faço que eu sou incrível? Só a minha irmã, só as crianças são incríveis, só os meninos que são incríveis. Eu não sou incrível". E aí eu respondi pra ele Hum, assim: "Todas as vezes que você questiona", aí ele: "Ah, todas as vezes que meu pai diz que eu tô desrespeitando". Eu falei: "Quase Coitado. isso, quase isso". Uma das coisas que a sua irmã faz, que faz você ter essa visão de que ela é incrível, é que ela não concorda com algumas coisas e ela está fazendo algo para mudar. Sua irmã não concorda com a educação tradicional, ela não concorda com isso.
E ela tá fazendo alguma coisa para mudar isso. Ela tá agindo, ela tá transformando outras mães, ela tá fazendo algo a respeito. E quando você vê ela nesse movimento, você olha para isso e fala: "Nossa, é incrível", que é o que acontece com essa criança, eles são incríveis porque estão em desenvolvimento, estão aprendendo. Um dia sabe, outro dia não sabe, né, é bem nessa linha. E aí você, né, eu vou falando para o Thiago, tá, você, quando você questiona o seu pai, o que o seu pai tá dizendo para você que é falta de respeito, aí eu deixei bem claro para ele, falei assim: "Eu respeito totalmente o que o seu pai pensa, não tô falando que o seu pai tá errado, tá. Mas eu acho incrível quando você faz isso, quando você questiona, porque antes, para você querer mudar o mundo, ou para você querer fazer alguma coisa que seja incrível, antes você tem que reconhecer que aquilo é ruim, que aquilo não faz bem. Então Sim, quando você vê alguma coisa e você questiona, você bate de frente, é porque aquilo não tá bom. O que você precisa neste momento agora, e você tá novo para isso, mas é o que você tem que refletir a respeito, é como que você vai transformar a sua insatisfação em algo que realmente seja incrível. Porque não pode ser filosofia de boteco, né, você não pode sim, não sentar pode lá ser só insatisfação, ficar reclamando e é, não fazer nada a e respeito. ficar: "Ó céus, ó vida, porque o governo, porque o meu patrão, porque a minha mulher, porque meus filhos, porque meu vizinho, porque meu cachorro", não pode ser assim, né. Tipo, o mundo tá errado e o alecrim dourado é tá brilhando, não é assim que funcionam as coisas, né. Então você ter uma insatisfação com algo é legal, não é ruim você estar insatisfeito com alguma coisa, só que você tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Você tem que criar uma condição melhor, você tem que fazer algo a respeito. Até Aí porque a insatisfação que você não alimenta no sentido de fazer algo a respeito, ela te corrói, ela começa a te deprimir. sim, Você começa a sentir, a gente falou acho que no episódio passado disso, lembra do, locus interno? Senso de controle? Se eu sim. tenho uma insatisfação e eu não faço nada para mudar, começa a abalar meu senso de controle. Eu começo a achar que a minha vida depende 100% de fatores externos, dos outros, do clima, do mundo, da vida, das decisões de outras pessoas. Sim. Isso deprime um ser humano e isso faz extremamente mal. Então, você agir em cima das suas satisfações é também uma forma de saúde mental. E aí ele me fez uma pergunta: "E como é que eu faço isso?". Eu falei assim, pensando no como que você faz isso, porque você não tem por isso que as pessoas falam que é mais importante você começar do que você ter a condição perfeita. Porque Thomas Edison, quando inventou a luz, a lâmpada elétrica, na verdade, ele não tinha resposta, ele tinha vontade, ele estava insatisfeito com uma realidade, ele tinha vontade, ele foi lá e fez. E foi em cima de tentativas e erros. Você acha que a pessoa que inventou a máquina de lavar sabia a resposta? Tentativas e erros, entendeu? A IESA desenvolveu esse método não, foi em cima da vivência pessoal dela, em cima de um sofrimento que ela teve, de um problema que ela teve, que ela superou, e de tentativas e erros que ela estava vendo em dela, e ela começou a apontar a direção. En É tudo tá insatisfeita e fazer algo a respeito disso. A criança não aprende nada, e ela não "Ah, eu vou dar um passo na feira e de repente ela vai sair correndo". Não é assim, é tentativas e erros, a escada, tentativas e erros. Você ter essa consciência de que o mundo funciona sobre isso, te deixa numa situação confortável para tuas crias e falar: "Cara, eu quero que eles façam assim, porque eles escolham o melhor esposo, o melhor marido, no sentido de no na minha percepção, mas o melhor que façam ele feliz. Sim, Tem que ser feliz, o melhor emprego que faça dinheiro na pele, sabe, que vai ser, um motorista de como é que é? Entregador de pizza, como o Thiago falou pra mim, ok, mas que esteja feliz, não tem nada de errado com isso, desde que esteja feliz. O que não pode é estar ali vivendo aquilo amargurado. Isso é o que não pode. E se você tá numa situação dessa, que você não tá feliz com a situação que você tá, começa a fazer algo a respeito. Você pode não ter todas as respostas, mas você está em movimento, você começar a se questionar por onde eu começo, o que que eu preciso, como é que eu faço, vai fazer as coisas acontecerem em volta de você, porque seu cérebro vai assim como a criança recebe o estímulo e vai lá e faz, o cérebro funciona assim também. Ele vai começar a te trazer alternativas, as mais que for, mas não vai desistir. E ali, no momento em que eu falei para o John, o não, e depois que eu falei para o John: "Você vai cair", me deu esse estalo, eu falei: "Cara, eu não quero esse adulto".
Não quero, não quero. As crianças que me rodeiam, eles têm que ser melhor que eu, cara. Eles, sabe? Tem que Sim, ser muito melhor que eles. Tem que, nossa, tem que ser. Não dá pra sim. falar isso. Ai, quase 45 anos e tô solteira, tô na pista, como diz. Eu acho que é bem por aí mesmo. Acho que entendo exatamente o que você quis dizer. Que fizeram escolhas erradas. De tudo isso. Relacionado a tudo. Eu olho e falo, meu, tem Sim, que fazer traumatizar. E era escada. sim. Não, gente, era só escada. Alucina, pelo menos a minha, né? Alucinou nesse assim. Tira esses sites, eu só tiro essas coisas que a gente vê, a gente... Sim. É muito bom que você pense dessa forma, porque isso realmente traz esses questionamentos todos, porque isso traz essa oportunidade de falar sobre isso, de pensar sobre isso, de enxergar as coisas por outro ângulo. O desenvolvimento da criança é importante e nos pequenos detalhes, como subir e descer uma escada, nós estamos formando caráter, nós estamos formando a personalidade, nós estamos colocando na cabecinha da criança quais são os limites, quais são as travas, quais são os processos mentais, né? De coragem, de conquista, de capacidade. E isso está sendo construído assim, nos pequenos detalhes. Não é uma coisa extraordinária, um evento extraordinário que vai fazer isso em um único dia. Não, é ali, é o dia a dia. São nas pequenas conquistas, nos pequenos detalhes. E isso tem um impacto imenso. E vai ter um impacto para toda a vida, porque a infância não passa. A infância não passa, ela termina, mas ela não passa. A gente leva para o resto da vida. Sim. E se a mãe não servir para preparar os filhos para a própria vida que eles vão vir, sabe por quê? Sim. Então, acho que é bem essa reflexão aí, sem traumas. Sem Com muita travas. fé. E com muito E com afeto. muito afeto. É isso. Vamos encerrar esse episódio, então? Vamos sim. Vamos encerrar assim. Muito obrigada. Muito obrigada pela audiência, por quem está nos acompanhando, está nos ouvindo. Muito obrigada pelas suas valiosas interpretações, orientações. Cília, muito obrigada. Eu que agradeço. Adoro a companhia. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.